Bem-vindos ao canal Sérgio Tavares para uma live especial com Osvaldo Eustáquio, o homem que gravou os áudios com Eduardo Tagliaferro, o homem então que conseguiu tirar as informações do número 2, do número 1 do Gabinete de Luta contra a Desinformação do TSE, ou seja, o homem de confiança de Alexandre de Moraes, em áudios gravados já há vários meses, em 2024, e que por alguma razão, nunca ninguém os publicou, nunca se soube nada. O homem que teve um plano de fuga, teve oportunidade de fugir. O homem que nessa altura, em agosto de 2024, estava assustado, dizia que tinha medo que o matassem a ele, que o matassem à sua esposa, tinha já voos marcados, rota traçada para fugir e simplesmente não fugiu. Ele, meses depois, chegou a estar na Itália. No seu Instagram conseguimos ver fotos dele na Itália. O que é certo é que o homem que estava assustado, o homem que diz nestes áudios que tinha o PCC com dinheiro pago ao seu primo para o matar, está agora a viver tranquilamente em São Paulo. E isso para mim, enquanto repórter investigativo, enquanto repórter independente, fez-me muita confusão. Então, mas se ele tinha tanto medo, se ele tinha tantas informações, se ele tinha a possibilidade de fugir, porquê que ele está tranquilamente agora em São Paulo, tantos meses depois? Porquê que ninguém pega nisto? Porquê que ninguém espreme as informações deste homem? E foi isso que me fez, então, levar este áudio a público. E aqui sou-vos muito sincero, muita gente me falou, Sérgio, cuidado, o Osvaldo isto, o Osvaldo aquilo. Aqui é importante perceber uma coisa, a mim não me interessa a fonte, a mim interessa-me o conteúdo. Primeiro, número 1, os áudios são verídicos? Sim, confirmadíssimo. 2, a informação dos áudios é grave e importante? Sim, completamente. E número 3, essa informação tem que constar no meu documentário da Fake Judge? Tem, obviamente. Estamos a falar do homem de confiança de Alexandre de Moraes, o homem que diz nestes áudios que tem todos os relatórios, todos os inquéritos para o derrubar, o homem que admite que Alexandre de Moraes é que passava acima dos juízes auxiliares para tomar decisões insanas, o homem que admite que havia corrupção e que havia muita coisa má naquele STF. Obviamente, essas informações têm que ser vistas pelo mundo inteiro, desde a Austrália aos Estados Unidos, à África, à Europa. Nunca estes áudios ficariam escondidos por mais pressões que tivessem. E tive muitas pressões para não publicar os áudios, mas eu não guardo informações para mim. As informações importantes têm que ser tornadas públicas e este homem tem que ser chamado ao Senado, tem que ser chamado à Polícia Federal, tem que mostrar os relatórios, os inquéritos, tem que mostrar tudo o que sabe e dar a cara. Teve a oportunidade de fugir, não fugiu. Se está, passado estes meses todos, a viver tranquilamente em São Paulo, das duas uma, ou fez acordo com Alexandre de Moraes, ou todo este vídeo em torno de Osvaldo Eustáquio era uma encenação, uma armação para apanhar o próprio Osvaldo Eustáquio. Eu não encontro outra opção. E daí eu ir em frente e não guardar áudios para ninguém e mostrá-los. E há quem diga, mas arruinaste a vida do Eduardo Tagliaferro. Não. Quem arruinou a sua vida foi ele próprio, primeiro, ao perseguir milhões de pessoas que eram inocentes, a cumprir ordens criminosas, porque ele só deixou o STF porque teve um escândalo de violência doméstica no qual teve que dar o seu celular às autoridades e depois desencadeou o vazamento de áudios e depois é que entrou na polémica, porque senão ele hoje estaria ainda a cumprir ordens de Alexandre de Moraes. Portanto, não tenho pena de quem fez tanto mal a tanta gente. E segundo, não tenho pena de quem dizia que estava tão assustado, tinha a oportunidade de deixar o país, tinha uma rota traçada, tinha país, tinha passaporte italiano, tinha dinheiro, tinha apoio e simplesmente não foi. Voltou para o Brasil. Portanto, ele tem que arcar com as consequências. E aqui o culpado não sou eu. Primeiro, não fui eu que gravei áudios às escondidas, é a pessoa, o homem que está aqui nesta live comigo, Osvaldo Eustáquio, que vai explicar porque é que o fez. E segundo, foi ele que decidiu dar declarações ao Osvaldo Eustáquio. Portanto, quem tem que assumir as responsabilidades não é o Sérgio Tavares. O meu dever é informar e é mostrar ao público. Provavelmente, se eu não mostrasse isto hoje, se calhar nunca ninguém saberia. Portanto, foi por isso que o fiz. Agora então, há várias questões que eu tenho a fazer ao Osvaldo Eustáquio, porque ele gravou este áudio passando-se por grande amigo de Eduardo Tagliaferro. E é isso que nós agora vamos tentar perceber em que contexto é que isto aconteceu, porque é que Eduardo Tagliaferro acabou por não ir para a fuga para a Itália e porque é que então Osvaldo Eustáquio depois me contactou e disse, olha Sérgio,
podes tornar público estes áudios. Isto são informações bombásticas. Sem mais demoras, vou já aqui então adicionar Osvaldo Eustáquio. Mais uma vez, dou as boas noites a todos os que se juntam aqui a esta live no YouTube, no canal Sérgio Tavares. Ora, o assessor de Alexandre de Moraes ligando para o Osvaldo Eustáquio? Eu acho que essa é uma pergunta que vocês devem estar fazendo aí, né? E eu também fiz a mesma pergunta quando ele me ligou. Foi, mas, Eduardo, o que você quer comigo? Por que você está me ligando? Porque ele fez umas 10, 12, 15 ligações para mim. Essas são 2 que estão gravadas. Mas ele me ligava, me mandava mensagens, desesperado, porque dizia assim: Eustáquio, eu não queria cumprir essas ordens. Eu era obrigado a cumprir essas ordens. E quando ele começa a falar isso para mim, quando eu percebo que as informações são de relevante interesse público, eu não gravei uma conversa de boteco. Eu gravei informações em que Eduardo Tagliaferro, o chefe de setor de desinformação do TSE, o número 1 do sistema de combate, entre aspas, a fake news, estava dizendo para mim que houve um desequilíbrio nas eleições em 2022. Por que um desequilíbrio nas eleições em 2022? Porque quando eles começam a bloquear perfis de direita, eles estão desequilibrando o processo eleitoral. Então, quando a informação é de relevante interesse público, eu não tenho a possibilidade de fazer isso, Sérgio Tavares. Eu tenho o dever de fazer isso. Eu tenho o dever de fazer isso. Eu cumpri o meu dever quando eu fiz o juramento, quando eu me formei em jornalismo, que toda informação que tenha relevante interesse público, toda informação que seja de caráter social, eu tenho obrigação de gravá-la. Certo. E quando, só para eu concluir essa tua primeira pergunta, que ela é muito importante, e quando eu percebi que essa informação poderia salvar o capitão que não rouba e não deixa roubar, chamado Jair Messias Bolsonaro, quando eu percebo que essa informação, de uma maneira clara, Eduardo Tagliaferro fala assim: eu tenho material suficiente para derrubar o Moraes. Ei, não era eu que fazia, nem os juízes auxiliares, era o próprio ministro que mandava fazer. Meus amigos, entre proteger o Bolsonaro e proteger bandidos, porque essa situação foi uma situação criminal, e ele está admitindo, eu prefiro ficar com o capitão Bolsonaro e defendê-lo. E faria de novo, Sérgio. E se o Eduardo Tagliaferro me ligar de novo, eu gravo de novo. Porque essa é a minha obrigação como jornalista. Então, eu não fui antiético. Por quê? Porque essa é a minha profissão. Eu fui profissão. O policial, se o policial militar pegar uma arma e matar um bandido que está roubando, ele tá sendo antiético ou está cumprindo a lei? Ele está cumprindo a lei. Então, eu fiz exatamente o que deveria fazer. E faria de novo. Por quê? Porque o interesse público e salvar minha nação não tem preço, Sérgio. Deixa-me então temos aqui uma informação muito importante, que é: não foste tu que procuraste o Eduardo Tagliaferro, ele é que te procurou várias vezes. Só que eu vou-te aqui mostrar aqui 5 segundos de várias vezes que repetiste isto, só para percebermos então aqui o contexto. Vamos aqui ver estes 5 segundos. Sim. Desde do quinto dia que eu estava lá, eu percebi. Não é este, deixa-me ver aqui, eu acho que é... Você sabe quem eu sou. Então presta atenção. Você viu que eu falei pro Oeste? É que foi mudado, eu tive que mudar com medo. Eu falei que... Também não é este aqui, eu acho que... deixa-me aqui procurar o áudio certo, só para nós percebermos aqui uma situação que é extremamente... Eu posso falar uma coisa, cara. Pronto, já iremos encontrar. É que tu dizes várias vezes que eu quero te salvar, eu quero o teu bem, conta comigo, eu sou teu amigo. Ou seja, o que eu quero saber é, estavas a ser genuíno, querias mesmo ajudá-lo, ou estavas a fingir que o estavas a ajudar? Eu estava sendo genuíno, queria ajudá-lo, porque eu conheço o tamanho do meu inimigo. Eu sei, Sérgio Tavares, fui para a cadeia 3 vezes. Eu carrego marcas no meu corpo. Do complexo penal da Papuda, eu fui torturado na Papuda. E eu sabia que se esse cidadão caísse nas mãos do Alexandre de Moraes, ele poderia ter o risco com a própria vida. E ele estava com medo disso. E quando ele demonstrou essa situação e disse assim, por eu não cumprir mais as ordens do Moraes, e eventualmente também porque ele cometeu um crime, e isso está nos autos da Secretaria de Segurança Pública de São Paulo, ele ter agredido a sua esposa,
de ter tentado tacar fogo na sua filha. Isso tem reportagem da Rede Record que fala sobre isso. E quando ele perde o seu emprego e ele começa a vazar algumas informações para a revista Oeste, para a Folha de São Paulo, ele teme pela própria vida. E eu genuinamente, tentei ajudá-lo. Tentei não, eu ajudei de uma forma direta. E disse a ele o seguinte: eu não quero recurso, eu não preciso de dinheiro, eu não quero nada. O que eu quero, inclusive eu quero te ajudar. Eu quero que você simplesmente dê uma entrevista para um jornal internacional, pode ser um jornal espanhol, pode ser, não precisa nem ser para mim, eu disse no áudio, porque eu não preciso de protagonismo, só quero salvar o meu país, e que você revele isso. Era isso que eu tinha conversado com... Então era genuíno. Então eu já encontrei só estes 5 segundos, agora vamos aqui só ver. Tudo que você precisar, eu tô aqui. Porque eu sei que você hoje é um cara-chave para isso acontecer. Ou seja, estavas mesmo ali a querer ajudá-lo genuinamente, não era armação. Gravaste porque era... Inclusive eu ajudei, inclusive eu orei por ele. Eu falei assim, eu vou fazer uma oração por você porque você está desesperado, você está a ponto de ter um ataque cardíaco. E eu, como um homem de Deus, que eu carrego no meu peito, eu vou até fazer uma oração por você. Então, genuinamente, não é que eu tentei ajudar o Sérgio, genuinamente eu o ajudei. E disse para ele o seguinte: olha, vem aqui para a Espanha, se você precisar eu te ajudo. Eu divido o pouco que eu tenho com você, eu não tenho muito, eu dou um jeito até de pagar a tua passagem, parcela em 12 vezes. Eu ajudo você porque eu não quero, porque eu sei que se você cair nas garras do inimigo, você pode ficar igual eu, pode até morrer, você corre risco da tua vida. Então, genuinamente, não é que eu tentei ajudá-lo, eu o ajudei. E só para deixar claro assim as pessoas, mas por que o Eduardo Tagliaferro ligou para o Eustáquio? É importante esse detalhe, Sérgio Tavares, que ninguém sabe. Sabe por que ele me ligou? Porque existe um boletim de ocorrência na delegacia lá de São Paulo, em que o Sérgio Tavares, o Eduardo Tagliaferro, supostamente teria tentado tacar fogo na própria filha e ter agredido a esposa. Ele foi preso por isso. E quando ele foi preso e ficou uma noite ou duas na cadeia, a Secretaria de Segurança Pública pegou o celular dele, com todas as informações, com conversa com Moraes, com conversa com os juízes auxiliares, e por isso que está toda essa preocupação aí, e me causa estranheza até ter gente de direita defendendo ele, não defende a Débora, que foi presa, defende o Tagliaferro. Tudo bem, cada um defende quem quer. Mas quando ele é preso por esse crime, e eu quero deixar muito isso claro, ele me liga desesperado porque a filha dele, que tem a idade da Mariana, da minha filha, que você conheceu em São Paulo, numa manifestação, falou assim: papai, olha o que você fez aí com a Mariana, você bloqueou as contas dela, podia ser eu. Não falo com você enquanto você não resolver essa situação. Tem que pedir desculpa, Mariana. Eustáquio, fala para Mariana que eu não taquei fogo na minha filha. Sim, eu ouvi, vemos essas declarações. Fala para Mariana que eu não taquei fogo na minha filha. Foi um incidente, foi um mal-entendido. Eu não estou aqui para julgá-lo, tá? Não estou dizendo que foi ou que não foi, e também não me interessa, não é minha pauta. A Secretaria de Segurança Pública pode fazer isso. Eu estou dizendo que vocês querem saber o que aconteceu? Meus amigos, Sérgio, eu sou um cristão desde criança. Eu tenho um propósito. E o propósito se sobrepõe às circunstâncias. Sabe o que aconteceu? Eu não sei se você vai entender a profundidade do que eu vou te falar. Mas o Espírito Santo de Deus incomodou tanto Eduardo Tagliaferro para que ele ligasse e pedisse perdão, não para mim, mas para Mariana. Ele falou assim: eu só preciso do perdão da Mariana, porque eu fiz mal para tua filha, porque eu fiz mal para um monte de gente. Então, sim, ele me liga para pedir perdão para mim pelo mal que ele me causou. E foi aí que surgiram depois os pedidos de ajuda? Ou seja, primeiro ele ligou por causa disso e depois é que surgiram os pedidos de ajuda? Ele ligou por causa disso e para dizer, e também quando disse que queria pedir perdão pelo que estava acontecendo, ele falou assim: olha, eu também estou na mesma situação que você está agora, também eu sou um perseguido, porque eu deixei de cumprir as ordens do Alexandre de Moraes, porque o Alexandre de Moraes queria desesperadamente, de uma maneira de bloquear as contas do Alan dos Santos, bloquear as contas do Oswaldo Eustáquio, as contas da tua filha, e perseguiu o filho do presidente, o Eduardo Bolsonaro. E chegou uma hora que eu, Eduardo Tagliaferro, me contando, já não conseguia mais fazer isso, porque eu não sou um cara de esquerda, eu estava perdido. Sim. Eu pedi várias vezes para sair, não me deixavam sair, eu estava quase como um refém, ele disse isso. Sim, nós vimos no áudio ontem. Mas Osvaldo, há aqui uma questão, é que o Eduardo Tagliaferro só deixou o TSE
porque houve aquele episódio de violência doméstica onde a polícia lhe apreendeu o celular, vazaram os áudios e ele ficou ali em conflito com o TSE. Se não tivesse havido esse episódio, provavelmente ele hoje continuaria a servir as ordens do Alexandre de Moraes, ou não? Provavelmente sim. Provavelmente hoje estaria ainda seguindo as ordens do Alexandre de Moraes. E hoje eu entendo que tudo isso aconteceu dele ter agredido a mulher dele, e aqui a gente não está para julgar isso, mas, Sérgio, eu quero chamar atenção para um ponto importante. Quando ele comete esse crime, ou esse suposto crime que está sendo investigado, a Secretaria de Segurança Pública prende ele em flagrante por agressão e faz um auto de busca e apreensão no seu celular. Esse celular tem as informações que a Folha de São Paulo, que o Fábio Serapião e o Glenn Greenwald começaram a dar e pararam misteriosamente. Agora, um fato importante que eu falo para você, que ninguém sabe, ninguém vai falar sobre isso, mas verifica quem assinou a matéria da Folha de São Paulo com esses áudios. Fábio Serapião e Glenn Greenwald. Fábio Serapião fez a matéria mais importante da vida dele, para ganhar um prêmio Pulitzer de jornalismo. Vocês concordam comigo? E ele foi demitido da Folha de São Paulo. Ninguém fala sobre isso. Fábio Serapião, que fez as primeiras reportagens, e misteriosamente as reportagens pararam, foi demitido da Folha de São Paulo, não está mais trabalhando no jornal. Então, esses arquivos que estão no celular do Tagliaferro também estão em posse da Secretaria de Segurança Pública de São Paulo. Também estão em posse. E o Tagliaferro falou assim, eu tenho um pendrive aqui, eu tenho informações que eu derrubo o ministro, porque ele mesmo mandava fazer as coisas. Ou seja, Eduardo Tagliaferro, ele não é um santinho. Mas naquele momento que ele estava precisando de ajuda, e eu reitero aqui, mesmo sendo meu inimigo, ele chegou nu na minha frente, sem armas para lutar comigo. E eu não atiro pelas costas, Sérgio Tavares. Quando eu vi aquele homem desesperado, eu falei, não, eu te ajudo. Eu te ajudo. Mas Osvaldo, há quem diga que, tendo em conta que ele fez tanto mal a tanta gente durante tanto tempo, há quem diga que ele se poderia estar a querer aproximar de ti por armação para te poder pegar. Porque sabemos que o Alexandre de Moraes tem um fetiche por ti e pelo Alan dos Santos. Consideras a possibilidade dele ter feito essa aproximação, ou aquele áudio ele está tão genuíno no sofrimento que afastas a possibilidade de ser uma armação contra ti mesmo? Como eu disse para você no início da live, eu conversei várias vezes com o Tagliaferro. Esse áudio que você soltou é uma das conversas, na verdade 2 das conversas, mas eu tive mais de 10 conversas com ele. Então, no começo, sim, eu desconfiei que podia ser a pedido do ministro, a pedido do delegado Fábio Schor, que usou de táticas parecidas assim com o Felipe Martins, para se aproximar de mim e para me prender. Eu sabia disso, eu sabia que eu estava sob risco, assim como você está sob risco agora também, tá? Não sei se você sabe disso, mas você também está sob risco agora. Sim. Só que, Sérgio, entre eu correr risco e libertar minha nação, e ter a possibilidade de mostrar para o mundo, como eu estou mostrando aqui da Espanha, você de Portugal, que é uma perseguição contra o Bolsonaro, eu assumi esse risco. Assim como você está assumindo esse risco agora, que você corre risco também. É um risco calculado. Agora, se o Eduardo Tagliaferro, se o Moraes, se o Fábio Schor quisessem fazer isso, qual foi a análise que eu fiz e te respondo? Puxa, hoje eu tenho uma solicitude de asilo político aqui na Espanha. E eu não sou filho de pai assustado, tá, Sérgio? Eu só temo a Deus, eu não tenho medo de ninguém e de nada. E, inclusive, quando eu tive esse entendimento, será que pode ser algo para eles se aproximar de mim, para eles me encontrarem? Mas eu falo para o Alexandre de Moraes, para o Fábio Schor, querem vir me pegar? Meu endereço aqui é Cali Nápoles 77, Madrid, bairro Esperança. Vem me pegar aqui. Dentro da lei não podem me pegar. O Reino da Espanha me protege. Eu tenho proteção internacional. Não podem me prender. Okay. O que eles podem fazer comigo? Me matar, me bater? Que venham. Venha o Fábio Schor, venha o Moraes, venha o Tagliaferro, venha 50. Que eu não tenho medo. Certo. 1000 então, cairão ao teu lado, 10 mil eu estou dizendo. Viu? Eu não tenho medo desse povo aí. Zero do medo, Sérgio. Então, tem a possibilidade? Teve. Mas, assim... Pelas conversas que tiveram, tantas conversas, achas que aquilo já era mais genuíno e não era armação? Ficaste com essa sensação? Depois de tantas conversas que eu tive, eu percebi a voz trêmula, a voz de medo que ele tinha. Teve um dia que ele chorou na ligação. Teve um dia que a namorada dele chorou na ligação. Porque falou assim, olha, a gente não sabe mais o que fazer, porque tem um primo dele, que é um assassino dele,
que recebeu o dinheiro. Nós vamos ouvir esse áudio daqui a bocadinho, por isso é que eu estou aqui a interromper. Mas, Osvaldo, outra questão que toda a gente faz, que é, estes áudios não são de agora, e foi por isso é que foram tornados públicos, porque se a fuga fosse agora, se o plano de fuga fosse agora, eu obviamente não ia pô-lo a público para não pôr em xeque a sobrevivência de uma pessoa. Ele teve a oportunidade de fugir. Tu deste-lhe o plano todo, com nomes, com datas, com pessoas para irem pegar de carro, dali, ali. Ele apareceu depois em Itália, uns meses depois, e agora está no Brasil. Qual é a tua opinião? Porquê que tu achas, se ele estava assim tão desesperado, se ele tinha o primo com ordens do PCC para matá-lo, se ele tinha tanto medo, porquê que ele não aproveitou o plano, isto há vários meses atrás, e porquê que ele está agora a viver tranquilamente em São Paulo? Qual é a justificação que tu encontras? Veja, como eu acompanhei esse caso todo, e não só esses áudios que você divulgou como uma grande notícia, que o Senado já está falando sobre isso, e eu acompanhei a fuga dele. Inclusive, está no meu Twitter, Osvaldo Jor, creio, que é um Twitter que hoje está censurado também pelo Moraes, um vídeo dele com a polícia chegando numa casa, um Airbnb que ele tinha alugado em Santa Catarina, numa cidadezinha que já fazia parte da rota de fuga. Então, ele já tinha saído de São Paulo e já estava quase chegando no Paraguai. Então, ele fez a rota de fuga. Ele me ligou da Argentina, ele falou assim, Eustáquio, obrigado, já estou na Argentina. Então, ele efetuou, a rota de fuga que eu fiz para ajudá-lo foi efetuada com sucesso. Então, quando ele faz a rota de fuga com sucesso e me liga me agradecendo, ele fala assim, agora eu vou ver se eu vou para a Itália, eu vou para a Espanha, e aí eu começo a falar com ele sobre a possibilidade de conceder uma entrevista para um jornal espanhol para trazer essa verdade à tona. E a última conversa que eu tive com ele foi que ele já estava na Argentina e estava se preparando para vir para a Europa. E aí eu perco contato com ele não fala mais comigo, e eu não sei se ele fica na Argentina, se ele volta ao Brasil, ou se ele volta imediatamente ao Brasil, essa informação eu não tenho para dar. E eu sei que logo depois ele foi para a Itália, e aí quando ele vai para a Itália de novo, ele me contacta de novo, da Itália, num gap de um tempo posterior. Por que eu estou te dizendo isso? Porque hoje eu tenho uma convicção formada, e a convicção formada que eu tenho é a seguinte, realmente ele estava com medo de fugir, foi um áudio genuíno, e eu ajudei também genuinamente, porque eu creio que cair nas mãos de quem faz isso nem para o inimigo. E o meu objetivo também era trazê-lo para cá, para ele dar uma entrevista no jornal espanhol e salvar o nosso presidente, acabar com essa situação do STF, se a prova cabal disso que o Sérgio Tavares mostrou, e agora mostrou essa prova cabal. Mas quando ele chega na Itália, num gap de alguns meses depois, não foi nessa primeira fuga que ele fez, ele me liga de novo, e fala assim, Eustáquio, você está disposto a divulgar mesmo? Porque eu já falei com o Paulo Figueiredo, eu tenho contato com o Alan dos Santos, tenho contato com a Revista Oeste, ele fala no áudio também, alguma coisa desse sentido. Mas, eu acho que você, se dá isso aí, o Moraes vai ficar muito puto, porque ele não gosta de você nem do Alan dos Santos, então eu posso dar preferência para você, e você está disposto? E aí eu começo a achar, isso eu não posso garantir para você, tá certo? Que ele eventualmente me gravou e mostrou, eu conversei com o Eustáquio. Por quê? Porque logo depois, semanas depois, eu estou fazendo uma cronologia para você, tá? Ele aparece em São Paulo e ele começa a atuar como perito em escritórios de advocacia que atendem tribunais superiores. Ou seja, volta à vida normal como se não tivesse fugido, como se nada tivesse acontecido? Não é que volta à vida normal. É mais do que isso. Ele volta a trabalhar para advogados que atendem processos na Corte Suprema do Brasil. Está entendendo? Ou seja, foi promovido. Ele caiu para cima em situações que os advogados precisam dos ministros da Suprema Corte. Não sei se está me entendendo. Sim. Não sei se eu estou sendo claro. Eu não quero fazer acusações. Eu quero mostrar fatos. Sou jornalista. Eu não vou acusar ninguém. Mas só uma pausa aí, Osvaldo, só uma pausa. Ele, quando esteve em Itália, ele estava de férias ou ele chegou a estar lá a viver fugido? Ele não estava de férias porque ele não tinha trabalho, ele tinha sido demitido. Ele não tinha muito recurso, eu ia pagar a passagem dele. Então, quando ele vai para a Itália,
eu acho que ele vai para um gap para estar fora do Brasil, para de fora do Brasil ele fala assim, olha, eu tenho algumas coisas aí que eu posso derrubar todo mundo. Ou vocês me colocam de novo numa posição igual ou maior que eu tinha, ou vocês podem ter problema. E na minha concepção, isso eu não estou acusando, eu só estou fazendo uma conjectura, e eu posso fazer também, porque eu sou um analista político e você também, na minha conjectura, e eu não vou falar que ele usou isso com o ministro Alexandre de Moraes, seria leviano da minha parte, mas seguramente ele usou isso com alguém para dizer, se vocês não me ajudarem, o Eustáquio já sabe de tudo, o Eustáquio vai derrubar a casa de todo mundo, e ele derruba. Ou seja, o Oswaldo, porque eu estava a achar isso um plano suicida, porque se ele faz chantagem com quem o pode matar, ele tinha que ter uma segurança, e a segurança dele é, dão-me uma promoção, eu vou para aí e olha, se me fizerem alguma coisa, o Oswaldo solta as coisas. Tu eras a garantia de segurança dele, então, com os dados que tinhas. Mas ele já te tinha dado informações que dessem essa garantia? Veja, o Eduardo Tagliaferro, quando ele chega na Europa, e como eu tenho asilo político aqui na Espanha, a solicitação de asilo, e a Espanha, a Justiça da Espanha tem corroborado isso e tem dito que o que é crime, considerado crime do Brasil, não é considerado crime da Espanha. Então, sim, ele teria todas as garantias que daqui da Espanha ele não seria preso, não ia apanhar, não ia morrer. Então, ele tinha já todas essas garantias, Sérgio. Então, quando ele volta ao Brasil, ou ele volta no plano suicida para morrer, veja, só tem duas possibilidades, é isso que eu quero que você me ponha atenção, Sérgio. Ou ele volta no plano suicida para morrer, que não parece, gravando o vídeo no carro, tranquilo, na rede social, com a rede aberta, ou ele fez um acordo. Porque com o medo que ele estava, com os áudios que vocês viram, com a ajuda que deu para ele sair, o que eu digo para você? Claramente, ele só tinha dois caminhos. Sérgio, não tem mais que duas estradas para isso. Ou foi um plano suicida, que parece não ser, porque ele não morreu, e falaram, o Sérgio Tavares vai divulgar, vão matar ele. Não morreu ainda, tá? Tá vivo lá, tá na rede social. Não vai morrer. Mas hoje surgiu o pedido da Polícia Federal para ele ser apanhado e para ser ouvido e tudo mais. Ou seja, a Polícia Federal já está no encalço dele. Ou isto é uma cortina de fumo? Veja, isso aí é para o Alexandre de Moraes agora colocar o bode na sala para o Tagliaferro. O que é o bode na sala? Para dizer, você já aprontou uma vez. Se você pensar em aprontar, se você pensar em passar esse áudio para alguém, eu te prendo preventivamente. E não se surpreendam se nesta madrugada, ou na próxima, ou possivelmente até nessa, não tiver um mandado de busca e apreensão na casa do Tagliaferro. Por causa no áudio ele dizer que tem os registros todos, tem os relatórios, tem tudo. Claro, porque veja, isso aí era uma coisa que só o Oswaldo Eustáquio sabia e o Sérgio Tavares sabia. Mas ele não tinha que ser inteligente para ter isso guardado num sítio seguro? Ou fora do Brasil, por exemplo? Lógico que ele tem isso aí guardado em sítio seguro, porque isso é a garantia dele, ou para chantagem, ou para não ser preso, ou para qualquer coisa. Agora, o outro lado também, o ministro Alexandre de Moraes, ele vai tentar ou fazer uma busca e apreensão, ou tentar prendê-lo preventivamente para no motivo chamar e falar assim, onde que está escondido isso aí? Porque isso aí, Sérgio, é a chave isso que você, esse indício que você trouxe, essa pólvora que você soltou, é o início da queda do ministro Alexandre de Moraes. Por quê? Porque o Eduardo Tagliaferro ele diz de maneira clara, eu tenho documentos para derrubar o ministro. E esses documentos a Secretaria de Segurança Pública de São Paulo também tem. Agora, a pergunta que eu faço para vocês é, quem vai ter coragem para soltar isso aí? Por quê? Porque o ministro está trabalhando para que isso não venha à tona. E por que eu digo que ele está trabalhando para que isso não venha à tona? Sou um jornalista, repito, o gabinete do ministro Alexandre de Moraes, de uma maneira inusitada, de uma maneira diferente de como se trabalha na justiça, oficiou a Secretaria de Segurança Pública de São Paulo pedindo as informações do celular do Tagliaferro. O que o STF tem a ver com agressão doméstica? Te pergunto. Nada. Deixa-me perguntar-te, Oswaldo, que é uma questão que muita gente faz, que é, se tu tinhas estes áudios e tu és jornalista, tu tinhas possibilidade de os divulgar. Muitas pessoas acusam-te, incluindo o Paulo Figueiredo, de me teres usado a mim para ser eu a divulgar os áudios. Porquê que não os divulgaste tu e porquê que quiseste que fosse eu, Sérgio Tavares, a fazer esta divulgação, sabendo que eu não tenho, eu estou de fora, eu não tenho ligação com o Tagliaferro, não tenho ligação com ninguém, portanto eu estou completamente imparcial. Porquê que não os soltaste tu? Porquê que me contactaste a mim?
Eu contatei você, e você pode testemunhar isso aí, convidando você para que fizéssemos uma live juntos, para que soltássemos esse áudio, comentando o caso, explicando tudo o que estava acontecendo. Sim, verdade. Exatamente. Então, eu quero dizer isso porque o Sérgio Tavares é um jornalista de muita credibilidade e a gente nem combinou nada antes da live, a gente só marcou, a gente está falando aqui ao vivo, sem nenhum corte. Sim, sem nenhuma pergunta prévia, nada combinado, isso podemos garantir. Aqui. Então, o Sérgio Tavares ele esteve aqui em Madrid para gravar algumas coisas do brilhante documentário que ele teve, e inclusive nesse período que ele esteve aqui em Madrid, a gente conversou, dei entrevista para ele me passou o contato telefônico dele. Eu já tinha o contato telefônico dele, mas, enfim, me deu uma abertura maior para a gente conversar, e eu ligo para ele quando eu estava a caminho de uma cidade próxima aqui, digo, Sérgio, eu tenho um áudio aqui importante, e seria importante a gente fazer isso de fora do Brasil para dentro. E como você está em Portugal e eu estou na Espanha, eu acho que nós fazendo isso juntos, nós somos mais fortes. Juntos nós vamos chegar em um público maior. Juntos nós vamos trazer uma verdade à tona. Foi isso que eu tinha sugerido e foi isso que nós tínhamos que combinar. É verdade. E tenho aqui que fazer essa ressalva, sim, porque quando me contactaste, tu disseste, sim, Sérgio, vamos fazer o lançamento, vamos mostrar isto ao mundo juntos numa live. Acabou por não acontecer, porque pelo meio intrometeu-se Paulo Figueiredo, Paulo Figueiredo, depois de eu soltar aqueles 2 minutos na live com o Marcelo Suave, Paulo Figueiredo faz uma live a dizer que Osvaldo Eustáquio estava a usar Sérgio Tavares, e foi aí que eu te disse, olha Osvaldo, eu vou-me desmarcar agora de ti, porque quero ser eu a dar a cara, porque já me estão aqui a ligar, mas porquê é que tu achas que o Paulo Figueiredo ficou tão incomodado por nós darmos estas informações tão importantes para o público, e informações que são tão importantes para o meu documentário também, para que o mundo saiba o que é que o número 2 do Alexandre Moraes fazia? Qual é a tua opinião sobre porque é que o Paulo Figueiredo não queria, então, na tua opinião, que libertássemos os áudios agora? Me causou estranheza toda essa situação. Eu não assisti os vídeos do Paulo, eu recebi algumas informações só de amigos e alguns recortes específicos. Eu não vi toda a live dele, mas eu recebi alguns recortes que, inclusive, ele fala assim, o Osvaldo Eustáquio, debochando do meu sobrenome, o Osvaldo, ele não é sério, veja, ele não é jornalista, não falando que ele não é jornalista, ele atrapalha a direita, ele foi um dos incitadores do 8 de janeiro, e por isso ele não merece crédito. Ora, todo mundo da direita, das velhinhas que estavam no quartel, quem participou do quartel, talvez ele não saiba porque ele estava nos Estados Unidos, eu respeito o trabalho dele, quero que Deus o abençoe e torço por ele, mas ele não estava no Brasil. Todo mundo que estava no Brasil sabe que eu, Paulo Souza do Hipócrita, o Bismarck, convidamos as pessoas para ir para a esplanada dos ministérios na casa de Bolsonaro em 30 de novembro, em 2 de dezembro, quando ainda tínhamos uma esperança de dentro das 4 linhas da Constituição fazer alguma coisa. E a pedido de pessoas próximas ao presidente, que levávamos as pessoas, o presidente discursou 2 ou 3 vezes lá. E isso foi em dezembro. E no dia 5 de janeiro eu faço uma live e dizer assim, gente, nós já saímos do quartel e encerramos a nossa manifestação. Existe um movimento para 8 de janeiro, ou 9 de janeiro, que eu sou contra esse movimento, porque esse movimento não faz mais sentido. O Lula já assumiu, o Lula já é o presidente da República, tinha algumas pessoas que dizem, não, mas o general Helena, que é o presidente, tudo umas teorias da conspiração, que levaram alguns patriotas, inclusive, ao engano para o 8 de janeiro. E, inclusive, um que está preso hoje, Ramiro dos Caminhoneiros, Ana Priscila Azevedo, esses que comandaram essa manifestação do 8 de janeiro, sim, de forma irresponsável, porque não havia líderes genuínos da direita. Eu já não estava mais lá, o Bismarck já não estava mais lá, o Paulo Souza já não estava mais lá. Então, o Paulo Figueiredo, ele se equivoca e eu não vou dizer que ele mentiu para não ser deselegante com ele. Mas não é verdade que o Osvaldo Eustáquio incitou pessoas ao 8 de janeiro. O Osvaldo Eustáquio, ao contrário, o Osvaldo Eustáquio fez live dizendo assim, não faça 8 de janeiro, vai morrer gente, vai gente para cadeia. Eu mesmo fui preso. Mas, Osvaldo, desculpa interromper, é que apareceram vídeos onde tu estavas a convidar as pessoas para irem para essa manifestação. Não. Ou esses vídeos não são reais? Não, desculpa. Esses vídeos são para a manifestação de 30 de novembro. Não era do 8 de janeiro, então os vídeos em que tu estás a convocar as pessoas não era do 8 de janeiro?
eu estava no Paraguai desde 12 de dezembro da prisão do Cacique Sererê. Então, Paulo Figueiredo e outros... Talvez o Paulo tenha feito isso. O Paulo não é um jornalista profissional como eu. Ele é um analista político, eu respeito ele. Mas ele não conseguiu checar a informação. E a informação que eu trago para o Brasil é que esses áudios que eu convoco as pessoas para ir para a Esplanada são para a manifestação da Marcha pela Família que promovemos em 30 de novembro e fomos até a sede do Palácio do Alvorada, que é a casa do presidente, do então presidente Bolsonaro, e ele discursou para nós. Eu convoquei as pessoas para ir para lá. Então, eles pegaram um recorte de eu no Brasil convocando para o 30 de novembro e estão dizendo que é 8 de janeiro. Então, isso é uma mentira. Então não estavas, no 8 de janeiro não estavas no Brasil? Eu estava desde 12 de dezembro no Paraguai. Junto com o Bismarck, com o Paulo Souza. Então, essa informação é importante. Essa informação, além de ser importante, é uma informação que desmente narrativas que são feitas contra mim. O Oswaldo incitou... Cara, o Oswaldo já nem estava no Brasil. Eu estava no Paraguai com o Bismarck do Hipócrates, com o Paulo Souza, desde 12 de dezembro. Deixa-me então aqui só fazer aqui uma nota antes de avançarmos, porque em relação ao Paulo Figueiredo, eu sou muito amigo do Paulo Figueiredo, ainda hoje lhe mandei mensagem, tenho aqui a mensagem, que diz... Paulo, está toda a gente a achar que somos inimigos, acho que era uma boa ideia fazermos uma live e trocarmos argumentos numa boa. Portanto, eu mandei mensagem, ainda não tive resposta, mas eu gostaria de, tal como estou a fazer esta live com o Oswaldo Eustáquio, eu gostaria de fazer uma live com o Paulo Figueiredo para trocarmos argumentos e entendermos porque é que o Paulo ficou tão incomodado de eu divulgar estes áudios que eram importantes. Mas, Oswaldo, não foi só o Paulo que criticou. Eu posso dizer que no X... No Instagram, no Facebook, foram centenas de comentários de pessoas a dizer que tu não és de confiança, que és um picareta. Porquê que as pessoas têm esta imagem de ti? Porquê que te chamam picareta? Porquê que dizem que eu não me devia ter envolvido contigo? O que é que levou a fazerem, a rotularem-te desta forma? A verdade que é em mim. Eu carrego uma verdade que é do reino de Deus, do reino de justiça, do reino da palavra, do reino que não vai passar nunca. E eu não tenho acordo nem negociação. E, infelizmente, ou felizmente, Sérgio, esse meu compromisso com a verdade e com a justiça incomoda muita gente. Porque eu devolvo a pergunta para você, vou responder de novo, mas eu te devolvo a pergunta e pergunto para as pessoas do chat que dizem assim, o que o Oswaldo Eustáquio falou, ou o que o Oswaldo... eu não confio nele, ele não me inspira confiança, ele é um picareta, mas assim, o Oswaldo Eustáquio fez o quê? Ele incitou o 8 de janeiro, por isso. Esse é o principal motivo que falam isso. Agora, eu estou dizendo aqui para vocês, publicamente, que, olha, eu tenho o meu pedido de asilo político no Paraguai iniciado em 12 de dezembro. Eu não estava no Brasil desde 11 de dezembro, que eu entrei na casa do Bolsonaro e saí da casa do Bolsonaro, fui direto para o Paraguai, e tem a imagem na CNN de eu entrando, e logo depois eu vou para o Paraguai. Ou seja, se eu não estava no Brasil a partir de 12 de dezembro. Se eu publicamente me manifesto contra o 8 de janeiro, inclusive o Salomão Vieira, que foi um dos que convocou, discutiu comigo publicamente, porque eu fui contra o 8 e ele era a favor do 8 de janeiro, e tivemos essa discussão pública, e as pessoas que participaram da manifestação sabem disso. Então, 90% das críticas sobre mim é que o Oswaldo Eustáquio incitou e levou as pessoas para a cadeia. Só que a gente está falando assim... Quando um silogismo, Sérgio Tavares, o que é um silogismo? O silogismo todo homem vai morrer. Eu sou homem, logo eu vou morrer. Isso é um silogismo. Agora, quando um silogismo tem a primeira premissa, que não é uma verdade axiomática, uma verdade incontestável, é um silogismo falso. Oswaldo Eustáquio estava em Brasília, convocou as manifestações, Oswaldo Eustáquio é um picareta. Ora, essa primeira premissa é falsa. Oswaldo Eustáquio não estava no Brasil. Oswaldo Eustáquio foi contra as manifestações do 8 de janeiro. Oswaldo Eustáquio, sim, foi favorável à manifestação da Marcha pela Liberdade da Família em 30 de novembro. E eu quero me estender um pouco mais sobre isso, se você me permite. Eu queria muito que as pessoas não estivessem no quartel, estivessem na esplanada, na manifestação, porque com coordenação, porque com a liderança que nós tínhamos, ninguém ia quebrar nada. Sérgio, eu fui um dos líderes da manifestação de 7 de setembro de 2021, com o Sérgio Reis, Juliano Martins, Zé Trovão, que hoje é deputado, tínhamos 1,5 milhão de pessoas. Você acha que se a gente quisesse quebrar o STF e invadir, a gente não tinha feito? Mas nem uma bala ficou no chão.
sob a nossa coordenação. Ou seja, a manifestação de 30 de novembro foi um sucesso, nem uma balinha ficou no chão. Então, quando as pessoas dizem que o Oswaldo incitou, isso é uma grande mentira. Isso estão se baseando numa mentira para dizer que eu sou um picareta. Ou seja, se eu não estava no Brasil em 8 de janeiro, se eu não convoquei 8 de janeiro, e se alguém tiver um vídeo do Oswaldo Eustáquio convocando para 8 de janeiro, eu saio pelado de Madrid e me entrego para o Alexandre de Moraes agora. Se alguém aqui, ó, se você que está comentando na live aqui, manda para o Sérgio Tavares um vídeo do Oswaldo Eustáquio convidando as pessoas para 8 de janeiro. Eu tiro minha roupa aqui, vou pelado para o aeroporto de Barajas e me entrego para o Moraes. Agora, isso não vai ter. Agora, quem quiser continuar me atacando, porque o Oswaldo... aí, se você agora que sabe a verdade, continuar fazendo isso, eu vou te amar da mesma maneira, eu vou orar por você da mesma maneira. Mas a verdade liberta. A verdade vos libertará. E o Paulo Figueiredo ficou com ciúme porque, na verdade, ele queria dar notícia, ou porque ele queria ter uma entrevista com o Tagliaferro, estava negociando isso, o próprio Tagliaferro diz isso desde o áudio, e acabou não acontecendo, mas, enfim, eu desejo sucesso para o Paulo, eu não vou atacar o Paulo, eu não vou criticar o Paulo, mesmo ele tendo me atacado e feito coisas tão feias comigo, porque a minha essência não vai mudar, Sérgio. Deixa-me aqui, desculpa, Oswaldo, temos aqui uma pergunta da Fernanda, que o Tagliaferro é cidadão italiano, para que é que ele precisaria de asilo? Para a proteção internacional. Porque a cidadania garantiria para ele a estada dele, a permanência dele, mas a proteção internacional, para eventualmente uma lista da Interpol, essa situação aí, o asilo político, ele é uma ferramenta muito importante para lutar para isso. Porque mesmo ele sendo cidadão italiano, ele podia ir para um outro país, aí viajar, ir para a Argentina, para outro lugar, e ter um mandato da Interpol e ser agarrado nessa situação aí também. Então, o asilo político ele é uma ferramenta muito importante para essas situações aí de defesa, e também o asilo político, em determinados países, ele dá algumas concessões de alguns benefícios, em alguns meses, como um auxílio moradia, como coisas que, num primeiro momento, ele iria necessitar. Certo. Oswaldo, temos aqui depois mais comentários daqui a bocadinho, vamos ver. Eu queria só então que víssemos aqui rapidamente alguns segundos do que aconteceu ontem, a tua opinião, que tu que gravaste estas conversas então. Começamos aqui só rapidamente, aqui são 9 segundos. Eu sei. Mas, eu corro o risco de vários lados, eu corro o risco da Polícia Civil, eu corro o risco da Polícia Federal, corro o risco dele. Ele corria risco da Polícia Federal, da Polícia Civil, tudo mais. Ele agora, antes de nós libertarmos estes áudios, já não correria estes riscos? É esta pergunta que não me sai da cabeça. Ele corria os riscos e se sentiu numa situação de tranquilidade porque ele fez um acordo com os caras. Porque, veja, como eu falei, só tinha 2 caminhos. A volta dele para o Brasil, ou um caminho suicida, que não foi o caso, né? Ou outra situação que está muito clara. O acordo. Quando o Tagliaferro está tranquilo no Brasil, ele mesmo se contradiz com esses áudios. Porque se nessa época ele estava com medo da Polícia Civil, Polícia Federal, por que ele está tão tranquilo no Brasil agora? Porque alguma coisa aconteceu. Eu não estou dizendo que ele fez um acordo com Alexandre de Moraes, mas ele fez um acordo com alguém ligado a essas pessoas para que ele não fosse indiciado. Sérgio, é tão óbvio isso, é tão como o sol que brilha agora. Por que a PF não indiciou ele nesse período de dezembro até agora? Por que a PF indiciou o Tagliaferro só depois dos áudios que você soltou? Ele não corria o risco naquele período? É lógico que ele corria. Corria o mesmo risco. Por que isso aconteceu logo agora, depois que você soltou os áudios? Porque ele, entre aspas, descumpriu o acordo. Quando ele descumpre o acordo, ou quando vem à tona uma conversa com o Oswaldo Eustáquio, as pessoas que fizeram acordo com ele não o protegem mais. Ele não corre risco de ser morto, isso aí não. Ele não. Agora, o risco de ser preso, o risco de ter uma busca e apreensão, ele corre. E se você que está me assistindo aí quiser proteger o Tagliaferro e ser contra, não ser contra, mas ignorar a Débora, que passou o batom, ignorar o Clezão, a família do Clezão que morreu, desculpa, mas assim, eu acho que você tem que ler um pouquinho mais do Olavo de Carvalho. Oswaldo, agora vamos aqui ver 30 segundos, aí depois para comentar, tu que tens o contexto, gravaste isto, vamos então ver. Tudo que era feito nunca eram por supervisores auxiliares, sempre pelo ministro. Você toparia dar uma entrevista para um jornal espanhol?
assim, quando você sair, me avisa, porque eu vou começar a escrever umas reportagens pro OK Diário. E aí, se você... Eu tenho todo o material comigo, tudo. Notebook com os e-mails, os ofícios, eu tenho todos os relatórios, eu tenho tudo, tenho WhatsApp, eu tenho tudo. Osvaldo, ele disse que tem tudo e disse que estava disposto a dar uma entrevista para um jornal espanhol. Isto há vários meses atrás. A pergunta que eu te faço é porquê é que essa entrevista no jornal espanhol nunca aconteceu? Nunca aconteceu porque, no final das contas, depois que ele me contatou, depois que eu ajudei ele a sair, provavelmente ele conversou com as pessoas da Suprema Corte ou com amigos ligados aos juízes e ele se entregou para os caras de novo. Ele não fez, ele falou, não vou mais à entrevista. Não vou mais à entrevista. Ele cortou a comunicação porque... Tu insististe, insististe, vamos dar entrevista, insististe, procuraste? Claro, eu insisti porque o que ele fala aí, Sérgio, veja, eu não sei se vocês que estão assistindo estão entendendo a gravidade do que ele fala. Vocês podem até não gostar de mim e não me importa isso, mas ele está dizendo que ele tem relatórios, que tem dados. Esse áudio, ele fala sobre relatórios, sobre áudios que podem derrubar um ministro e tudo. Mas numa ligação anterior, eu peço para ele detalhar melhor do que ele fala. Ele fala assim, olha, ele fala assim, Osvaldo, eu não vou falar sobre fraude eleitoral, porque eu não sou técnico, eu sou um perito, mas eu não quero entrar nesse caso. Então, sobre fraude eleitoral eu não vou falar. Mas sobre um desequilíbrio eleitoral, isso o Alexandre pediu para a gente causar. Porque se tirar do ar o Oswaldo Eustáquio, o Alan dos Santos, a Bárbara, se tirar do ar esses grandes influenciadores da direita e deixar o Felipe Neto solto, faz assim na balança. E isso que aconteceu, que o próprio Tagliaferro me diz, eu, de alguma forma, contribuí, para ter um desequilíbrio na balança eleitoral do Brasil. E o que o Tagliaferro me disse foi o que exatamente o Elon Musk disse no Twitter. Ele falou assim, o Alexandre de Moraes pôs o dedo na balança no processo eleitoral do Brasil, num tweet do Elon Musk. No Alexandre Files, ele fala sobre isso. E o Tagliaferro também me fala sobre isso. Ele, olha, havia um pedido no período eleitoral para que a gente fizesse uma caça aos perfis conservadores. Tanto que não foi só do Oswaldo Eustáquio de grandes influenciadores, de médios influenciadores. Foram mais de 200 perfis bloqueados. Para quê? Qual era o objetivo? Um desequilíbrio na balança eleitoral. Porque as eleições hoje, Sérgio, muito se dá pela rede social. E quando eles tiram 200 grandes influenciadores da direita, grandes e médios, quando deixam a balança, essa turma crescer, claro, houve um desequilíbrio eleitoral. Oswaldo. Então, houve. Sim, peço desculpa de interromper, só para não chegarmos, que eu tenho aqui mais um, só para pedir o teu comentário. Aqui são 4 segundos. Eu posso falar uma coisa, cara. Eu posso acabar com esse cara. Estes são os 4 segundos mais importantes para mim dos 24 minutos. Eu posso acabar com esse cara. Como é que tu achas que Alexandre de Moraes hoje, ou ontem, quando ele viu este áudio e ouviu alguém dizer que pode acabar com ele, o que é que achas que está a passar pela cabeça de Alexandre de Moraes? Porque sabemos que ele tem, os relatórios têm tudo, mas e agora vamos pôr-nos do outro lado. O que é que podemos esperar do outro lado? Eu posso acabar com esse cara? O Alexandre de Moraes sabe que, de verdade, o Eduardo Tagliaferro tem informações que poderiam derrubá-lo. Mas o Tagliaferro já fez um acordo com o Moraes. Ele não quer mais derrubar. Então, avisa o Paulo Figueiredo, Paulo, ele não vai te dar entrevista, porque ele já fez acordo. E desculpa, se você quiser cair nesse conto da Chapeuzinho Vermelha, você pode cair. E eu tô aqui, me ajuda a te ajudar, Paulo. Ele não vai acontecer isso. O advogado dele pode falar contigo, mas ele não vai falar as coisas que ele sabe para você neste momento. E talvez, depois que isso aconteceu, depois que o Sérgio Tavares corajosamente expôs tudo isso, pode ser que em algum momento agora ele possa falar. Por quê? Porque agora ele só tem 2 caminhos. Ou ele pede clemência para o Alexandre, senão o Alexandre vai prender ele, vai fazer busca e apreensão e vai prender ele, ou ele dá um jeito de se defender com a verdade. E o meu conselho para o Tagliaferro era falar sobre a verdade. Porque conhecereis a verdade vos libertará. Não há como vencer uma guerra contra a verdade. Ontem o Paulo me falou tão mal de mim, tão feio de mim, e eu dormi tranquilo, porque eu falei, conhecereis a verdade vos libertará. Tenho certeza que depois o próprio Paulo vai se arrepender desse equívoco dele, essa puxa vida. Os áudios que o Sérgio Tavares soltou renderam aí um indiciamento pela PF, que o senador Girão agora ouça ele no Senado Federal,
O Girão pediu para ele ser ouvido no Senado, é verdade. Ele pode até negar, Sérgio, mas assim, é o Senado da República, o órgão que tem competência para o impeachment, convocando não só o Tagliaferro, mas convocando, não, convidando, tá? Não é uma convocação, é um convite. Tanto para o Sérgio Tavares também não é uma convocação, é um convite. E convidando também o eminente ministro Alexandre de Moraes, que é meu inimigo pessoal, e que eu não tenho medo dele. Então, depois que o Sérgio Tavares faz isso aí, contra tudo e contra todos, na pressão, colocando o patrimônio digital dele em risco, colocando a credibilidade dele em risco, mas quando ele corajosamente faz isso, o Senado da República convida o ministro Alexandre de Moraes para dar explicações sobre arquivos que pode derrubar. Agora, se o Paulo Figueiredo acha que isso aí não é relevante, desculpa, mas vocês estão assistindo aí, vocês são inteligentes para julgar. Osvaldo, aqui eu também já tenho conhecimento do argumento do outro lado. O argumento do outro lado é que havia a possibilidade de, mais tarde, fora do país, o Eduardo Tagliaferro, noutras condições de segurança, dar novamente, então, abrir a boca e dizer tudo. Mas por que, Sérgio Tavares? Só que a questão é, já passou tanto tempo, ele teve a oportunidade de sair, voltou e não o fez, porque é que o iria fazer agora? Essa por quê? Se ele está trabalhando no escritório de advocacia que atende clientes na Suprema Corte para morar e julgar? Exatamente, essa é a minha dúvida. Mas para morrer outro Clesão? Desculpa, Figueiredo, você pode esperar, eu não quero que outro Clesão morra, desculpa. Perdão. Vamos ver aqui 13 segundos também importantes. Isto intrigou-me. Ele diz que o Osvaldo, que o Paulo e o Alain procuraram-no e que até lhe ofereceram a possibilidade de ele ganhar 1 milhão. Tu conversaste com ele? Vocês abordaram isto em detalhe? Que história era esta de ele poder ganhar 1 milhão com o Paulo Figueiredo? Veja, na verdade, o contexto desse áudio aí é um contexto que eu não quero comentar, porque o Paulo Figueiredo me atacou tanto ontem, e se eu falar sobre isso eu posso causar um racha na direita, e não é o meu objetivo. Eu acho que o áudio fala por si só. E a minha conversa com o Tagliaferro está aí na íntegra, vocês viram. Ao contrário, eu ofereci ajuda para ele também. Eu ofereci dividir um pouco que eu tinha para ele. Então, esse áudio que ele fala, que conversou com o Figueiredo, aí fala de 1 milhão, eu não vou comentar. E eu quero pensar, eu quero, depois do Paulo Figueiredo ter me atacado tanto, minha filha falou assim, papai, por que você está falando isso? Eu quero fazer uma defesa do Paulo aqui. Eu acho que ele não está falando de R$1 milhão, Sérgio. Eu acho que está falando de 1 milhão de visualizações. Tá? Eu quero acreditar que é isso. Tá? Eu quero acreditar que é isso. Eu assistindo de fora, a minha percepção é que estamos a falar de dinheiro. Se é R$1 milhão, se é $1 milhão, não sabemos. O que é certo é que falou-se ali em dinheiro e foram mencionados nomes, e eu gostaria até de perguntar isso diretamente ao Paulo Figueiredo, se ele conceder então a entrevista, que eu acredito que ele vai dar. Como te estou a perguntar a ti, Osvaldo, eu perguntei-te diretamente porque é que te chamam picareta, eu estou a perguntar tudo, comigo não há cá rodeios. Vamos aqui ver aqui, estes segundos também são importantes. Na verdade, você sabe quem que denunciava vocês? Os próprios parlamentares. Era o Alexandre Frota. Eu preciso procurar, mas salvo engano, um Lira. Randolph. O Randolph sempre, né? Sempre. O Pacheco e o Randolph e o Lira viviam no gabinete do Moraes. Portanto, Lira e Pacheco metidos sempre no gabinete do Moraes, ou seja, o Moraes tinha o Congresso na mão, tinha o Senado, tinha tudo na mão. É isso que podemos, essa ilação que tiramos daqui, e que Lira e Pacheco denunciavam a direita. Não é ilação. O Daniel Silveira está preso até hoje por causa do Lira. Eu tenho um áudio que falo sobre isso. E, aliás, se você quiser, eu te passo. O Lira foi quem entregou a cabeça do Daniel Silveira. Agora, sobre isso eu tenho uma coisa para falar muito importante, uma análise política. Isso passa desde quando Bolsonaro era presidente. O Olavo de Carvalho falou que a gente tinha cereja do bolo, mas não tinha o bolo. O que acontecia, Sérgio? Para você entender, você que é de Portugal e talvez consiga entender bem o formato, né, da política brasileira, como que Bolsonaro era presidente, o Eustáquio foi preso, como que deixou? Aconteceu o seguinte,
como o Lula, a esquerda, conseguiu aparelhar a Suprema Corte, ter 9 de 11 ministros naquela época lá, o Bolsonaro não conseguia governar. A esquerda governou o Brasil durante o governo Bolsonaro através de liminares do STF solicitados pela esquerda. Como que funciona? O Randolph toma uma taça de vinho e manda o assessor dele escrever assim: olha, eu quero que o Eduardo Bolsonaro tenha o passaporte apreendido. Encaminha para o Moraes. O Moraes, em 10 minutos, encaminha para a PGR. A PGR, em mais 24 horas, fala assim, cumpre, opino favorável. E o Moraes pega e fala assim, retira o passaporte, um exemplo, tá? Então, esse ciclo vicioso do parlamentar de esquerda fazer um pedido, não só parlamentar de esquerda, a minha prisão, para você ter uma ideia, foi feita por uma petição feita pelo Felipe Neto, o blogueiro. Está no inquérito 4828, para quem quiser. O meu advogado Ricardo Vasconcelos pode contar isso para vocês. O pedido de prisão de Eustáquio, levou Eustáquio para a cadeia sem crime, foi um pedido do Felipe Neto. O Felipe Neto mandou uma petição para o Moraes mandou para a PGR disse sim, e aí ele prendeu. Então, essa relação promíscua entre o ministro do STF e os parlamentares de esquerda fez com que o Brasil fosse governado dessa maneira por muito tempo. Então, essa situação do Lira, do Pacheco, do Frota, da Joyce Asselman, que também se fingia de direito na época, mas foi uma das que nos denunciou, e de parlamentares de esquerda mesmo raiz, foi aí que eles governaram o país, inclusive no nosso governo. Colocando petições para o STF mandando para a PGR e dizendo faça. Por isso que o Ramagem não pôde ser diretor da PF. Vamos ver aqui uns segundos rapidamente, estamos a aproximar-nos do fim. Na verdade, sabe quem que denunciava vocês? Os próprios palavras. Este já foi. Vamos aqui ver o próximo. Agora sim. Deixa eu te contar uma história. Eu estava indo para o Paraguai ontem. Tem um primo que eu não vejo há quase 28 anos. E no meio do caminho, assim, aí ele me contou que quem ia me garantir era irmão. Aí eu me toquei PCC. Aquilo não vale um centavo. Uma tia minha, que ninguém sabia pra onde eu tava indo. Ninguém. Ligou pra minha mãe chorando, desesperada. Pra onde tá indo Eduardo agora? Aí ela falava assim, por quê? Ele tá indo ao encontro do Adriano. E o Adriano tá recebendo um puta de um dinheiro pra assassinar ele. Meu primo. Ou seja, Osvaldo, isto aqui confirma aquilo que tu disseste, que ele chegou mesmo a realizar o plano de fuga, porque ele chegou então aqui, confirma que que já tinha ido ao Paraguai, confirma que já tinha contactado um primo, um suposto primo para o ajudar, portanto ele já estava mesmo a movimentar-se. Mas ele aqui confirma que o PCC já estava com ordens para o assassinar. E quem é que daria ordens ao PCC para assassinar o número 2 de Moraes? O PCC não tinha, ele não valia nada, como ele diz, não é? Portanto, isto só poderia ser a mando de Alexandre de Moraes, não é? Veja, o ministro Alexandre de Moraes, ele foi advogado através do escritório Barci de Moraes e Associados, comandado pela dona Vivi de Moraes, esposa dele, atendeu muitas empresas de transporte público que lavavam dinheiro para o PCC. Saiu até na época matérias, Alexandre de Moraes, advogado do PCC, e essas empresas de combate a fake news, entre aspas, né, dizer, mentira, ele nunca advogou para o PCC. Lógico que o Moraes nunca foi advogado do PCC, porque o PCC nunca contratou advogado. Mas essas empresas de transporte de São Paulo, logo depois que Alexandre de Moraes... Não sei se você sabe disso, mas Alexandre de Moraes foi secretário de transporte do Kassab, em São Paulo. E foi ali que começa a carreira do Moraes com cabelo, tá? O Moraes não é careca, o Moraes tem cabelo, igual eu, ele raspou, para ficar igual o cara do Egito lá, o faraó. Ele trabalha como secretário de transporte do Estado de São Paulo, depois ele começa a advogar para empresas de transporte que são ligadas ao PCC. Está muito claro, isso é notícia. Então, quando o Alexandre de Moraes tem essas ligações com o PCC, isso todo mundo sabe, e o Tagliaferro fala, o PCC que mandou me matar, por óbvio, Sérgio Tavares, fica muito claro que o medo dele, não vou dizer que foi o Moraes que falou, mas o medo do Tagliaferro era que o Alexandre de Moraes tivesse mandado matar através do PCC. O medo do Tagliaferro era esse. Ok. Osvaldo, temos aqui uma pergunta do Jorge, que é como é que o Tagliaferro conseguiu ligar para o teu celular, que tu disseste que era, no áudio, tu dizes, este celular é irrastreável, ninguém consegue chegar a ele, como é que ele chegou? Porque já...
porque já tinham feito conversas prévias e tu já tinhas dado o contacto, ou como é que isso aconteceu? Ele me contatou a primeira vez pelo Instagram, tá? Pelo direct. A primeira conversa que eu tive com o Tagliaferro foi através... Ele me chamou, Eustáquio, preciso falar com você. E ele não falou que era ele. Ele falou assim, era um fake que ele tinha criado, com a máscara do Homem de Ferro. É importante, passa o teu telefone sem se identificar. E como eu sou jornalista e não tenho medo de nada, eu passei, eu não sabia que era o Tagliaferro. Era a máscara do Homem de Ferro, né, que trocadilho. E aí quando ele liga e fala assim, é o Tagliaferro, ele já entra quase chorando, pedindo perdão para Mariana. A primeira ligação foi essa. Então, o meu telefone, de fato, ele é rastreável. Eu digo para vocês porque, e se tiver alguém do STF assistindo, não tem, mas vocês podem até rastrear meu telefone agora, eu tenho a proteção internacional do governo da Espanha. O meu telefone ele tem vários tipos de VPN, meu telefone tem muitos tipos de proteção, e o meu telefone, o meu número de telefone é da Espanha, só o WhatsApp que é do Brasil, então tem muitas formas aí de ser rastreável. Exatamente. Vamos aqui só ver aqui o penúltimo excerto, são 5 segundos. Sim. Desde do quinto dia que eu estava lá, eu percebi. Portanto, ele desde o quinto dia percebeu que estava do lado do mal, percebeu que estava a fazer mal. Tens ideia de quanto tempo é que ele trabalhou no TSE e no STF? Tenho. Ele entrou no TSF lá em junho, mais ou menos, do ano que antecedeu a eleição. Ele ficou 1 ano e meio, mais ou menos, trabalhando no... Então, no quinto dia percebeu que estava a fazer mal e teve 1 ano e meio a fazer o mal e só deixou de fazer o mal por causa do episódio de violência doméstica que o levou para aquele conflito com as autoridades pelo vazamento dos áudios. Mas então, se percebeu no quinto dia que estava a agir mal, teve 1 ano e meio a agir mal ininterruptamente, é isso? Ele ficou 1 ano e... Bom, veja, ele prejudicou a minha filha, bloqueando as contas dela, Amando do Moraes, o Eduardo Bolsonaro. Ele fez o mal para a direita. Eduardo Tagliaferro é um dos grandes inimigos da direita. Eduardo Tagliaferro é responsável por muitas contas nossas bloqueadas da direita, por um desequilíbrio eleitoral, fazendo isso a pedido do próprio ministro Alexandre de Moraes, pelos seus juízes auxiliares, né? Então, o Tagliaferro, sim, ele fez muito mal. E se qualquer um aqui quer defendê-lo, leve para casa. Eu ajudei ele a fazer a rota da fuga porque ele dizia estar arrependido. E eu acho que qualquer pessoa merece o benefício da dúvida, até o ladrão da cruz. Mas ele, infelizmente, teve o benefício da dúvida e jogou fora esse benefício. Como o Sérgio Tavares deu a ele o benefício da dúvida. Sérgio Tavares possivelmente, não sei, não posso falar por ele, mas possivelmente, provavelmente, não ia soltar esse áudio, porque pensou, não, eu não vou arriscar. Só que aí ele grava um vídeo no carro, quase que debochando e chamando o Sérgio de fake news. Então, meus amigos, ele deixou esse benefício da dúvida e revelou o lado que ele está. Eduardo Tagliaferro revelou o lado que ele está. Estás aí a dar uma informação importante, sim, porque depois de eu ter divulgado aqueles 2 minutos no dia anterior, Paulo Figueiredo ligou-me e disse mesmo, até foi uma mensagem que eu tenho aqui, na altura eu até estranhei, porque ele disse-me, se tu logo à noite divulgares os áudios completos, eu declaro-te meu inimigo. Esta mensagem está aqui, está registada, e o Paulo sabe que é verdade, e se fizer a live com ele, eu vou-lhe perguntar. E eu disse ao Paulo, eu já não vou voltar atrás por uma razão, é que o próprio Eduardo Tagliaferro fez hoje um vídeo no carro a dizer que eu sou fake news, a dizer que eu ando a inventar. Portanto, eu dei-lhe ontem, porque eu troquei mensagens com o Tagliaferro na própria noite em que divulguei aqueles 2 minutos, e eu perguntei-lhe, mas explica o vídeo, explica que é para eu também dar uma informação às pessoas. E ele não quis explicar. Ele só dizia, eu não fugi do país, eu não fugi. E eu, ok, já percebemos que não fugiste do país. Então, explica porque é que querias há um tempo atrás quiseste fugir, explica porque é que tinhas um plano de fuga, explica porque é que te queriam matar, explica. E ele respondeu, boa noite, e desapareceu. Entretanto, também é importante aqui dizer-vos que depois eu quando eu ontem transmiti no Instagram os 24 minutos diretos
deste áudio, ele entrou na minha live no Instagram só a xingar, para de dizer merda, para não sei o que, e ele foi bloqueado. Portanto, neste momento, o Eduardo Tagliaferro está bloqueado no meu Instagram porque ele foi para a live de ontem ofender e dizer merda. Portanto, eu confesso-vos aqui, eu cheguei a ponderar não libertar o resto, porque o Paulo Figueiredo ficou tão indignado, pediu tanto e disse que me ia declarar inimigo, mas depois do vídeo do Eduardo Tagliaferro eu disse ao Paulo, não há margem. Porque neste momento o Eduardo Tagliaferro está-me a pôr em xeque, está a dizer que eu sou fake news. Portanto, se eu nem sequer publicar o vídeo, agora é que as pessoas vão achar que eu sou mesmo fake news. Portanto, o Eduardo precipitou até, se eu tinha alguma dúvida, ele fez com que eu lançasse. Deixa-me então aqui, vamos ver os últimos 14 segundos, para depois terminarmos, está bem? E sobre esse áudio. Você sabe quem eu sou. Então presta atenção. Você viu que eu falei pro West? É que foi mudado, eu tive que mudar com medo. Eu falei eu falei primeiro com o West, pela injustiça que foi cometida com o West. Eu sei. Portanto, isto aqui confirma que ele mentiu à revista Oeste. Ele tive que mudar. Portanto, a entrevista que ele deu, isto terá sido agosto de 2024 à Oeste, foi falsa e ele admitiu-te a ti. É isso que podemos depreender? Sim, que ele acabou falando, não sei se mentiu ou falando aquilo que interessava a ele naquele momento. O Eduardo Tagliaferro, ele só falava aquilo que lhe interessava. O meu interesse era interesse público, não era em dinheiro, era interesse público dele, era o interesse ou em dinheiro ou em se salvar ou não ser morto naquela época. E eu ajudei ele a não ser morto de fato, ajudei ele a ter a rota de fuga dele, só que por algum motivo ele se entregou de novo ao Moraes e ao sistema e hoje está de volta nesse sistema. Então, Sérgio Tavares, infelizmente ou felizmente, a verdade veio à tona, infelizmente, para alguns que não queriam, felizmente para mim. Eu digo felizmente porque eu sou apaixonado pela verdade. E digo para você, parabéns pelo seu excelente trabalho. Tem aqui quase 20 mil pessoas nos assistindo, batendo palmas para você. Para quem me critica, Deus te abençoe. Eu não vou discutir com ninguém aqui, até porque em toda essa live, o Oswaldo é isso, mas ninguém apresentou um vídeo do Oswaldo convocando para o Rio de Janeiro, ninguém disse por que não gostam de mim, eu não gosto dele porque não gosto dele. Tudo bem, eu não vou fazer isso, mas se um dia alguém falar assim, olha, fez isso, eu vou rebater com argumentos da verdade. E é isso que importa, Sérgio. Parabéns pelo teu trabalho aí. E se você obrigado, Oswaldo. E obrigado também por teres tido a coragem de responder aqui a todas as perguntas. E aqui houve liberdade, o Superchat, colocámos todos os comentários, dissessem bem de mim, dissessem mal, dissessem bem de ti, dissessem mal, todos os comentários foram publicados na íntegra, todos os comentários do Superchat. Eu devo só, para finalizar, eu tenho que dizer que eu estou de fora. Eu até há algum tempo atrás eu nem sabia quem era Eduardo Tagliaferro. Portanto, a minha informação que eu tenho na minha cabeça processada é ex-assessor direto de Alexandre de Moraes, homem responsável por perseguição a milhões de inocentes, homem que cumpriu ordens sabendo que não estava a fazer o certo, porque ele admitiu ali, homem que só saiu do TSE porque teve um escândalo de violência doméstica, homem que serviu o mal, homem que teve a oportunidade de fugir e não fugiu. Portanto, eu não tenho pena de nada de que lhe aconteça agora, porque se ele está em risco, eu também estou em risco. A partir da altura em que eu estou a fazer um documentário mundial a expor o líder do narcotráfico, o líder do PCC, que é o Alexandre de Moraes, eu posso ser apanhado. Aqui em Portugal há mais de 1000 elementos do PCC. Eu posso ser morto a qualquer momento. Portanto, ele tem tanto risco como eu tenho. Ele pode ser preso, sim senhora, tal como eu também posso ser preso se entrar no Brasil, e garanto-vos que entrarei no Brasil. Garanto-vos, essa promessa fica feita. Não entrarei até terminar o documentário, por razões por salvaguarda do documentário. Mas eu não tenho pena de um homem que serviu o mal sabendo que estava a fazer o mal e que ajudou a adulterar eleições, ajudou a que pessoas morressem como a Clérissa, ajudou a que pessoas como a Débora estivessem a passar o que passam, porque se não tivesse havido fraude eleitoral, não tinha havido o 8 de janeiro, não tinha morrido o Clérissa, não tinha havido estes refugiados na Argentina, não tinha havido tanta gente desgraçada. Portanto, este homem tem sangue nas mãos, este homem tem sofrimento nas mãos. Eu não consigo ter piedade de Eduardo Tagliaferro. Eu lamento dizer-vos isto de forma fria.
Eu não consigo. Ele serviu o mal. Por causa dele, indiretamente, muita gente sofreu. E, portanto, agora, quem colhe tempestades, quem semeia ventos, colhe tempestades. Ele está a dormir na cama que preparou. E, portanto, em relação a Paulo Figueiredo, fica este convite, Paulo, para fazermos uma live. Eu já lhe mandei mensagem, estou à espera, e se assim for, anunciarei nas redes sociais. Osvaldo, muito obrigado pela tua presença. Tudo bom aí pela Espanha. Termino agora só lembrando a todos que o documentário da Fake Judge será lançado no final de maio. Esta é a capa, e o pedido que eu tenho a fazer a todos é: esta capa está em todas as redes sociais, está no Google, está em todo lado. Eu preciso que, agora que eu vou para os Estados Unidos dentro de 5 dias, para tentar entrevistar Elon Musk, eu preciso que toda a gente cole esta capa no perfil de Elon Musk, nas publicações de Elon Musk, com o site da Meditude Studios que está aqui a passar em rodapé. Só precisam de fazer isto, ou escrevam: Elon Musk, please give your testimony to Sérgio Tavares. Ou Elon Musk, por favor, dê a sua entrevista a Sérgio Tavares. É muito importante, porque se Elon Musk participar, o documentário torna-se planetário, e até os chineses lá no sítio mais remoto poderá ver. Na Rússia vão ver, na África vão ver, porque acreditem, na Europa ninguém sabe o que se passa no Brasil. No resto do mundo ninguém sabe. As televisões dizem que Bolsonaro fez mesmo um golpe. As televisões dizem que não se passa nada no Brasil. Este documentário é fulcral, e eu preciso que vocês me ajudem a que Elon Musk saiba que eu estou lá para entrevistá-lo. Então eu preciso que milhares de pessoas diariamente, exaustivamente, inundem o perfil, as publicações de Elon Musk no X, no Instagram, onde quer que seja, façam vídeos sozinhos mesmo a pedir, façam os vídeos, peçam aos vossos parlamentares para fazerem, peçam aos vossos youtubers, peçam às pessoas que realmente se importam com o país para fazer, porque eu dentro de 5 dias eu estou nos Estados Unidos e eu só saio de lá com o testemunho de Elon Musk. Muito obrigado então a todos. Podem também comprar bilhetes de apoio nesse site que está aí a passar em rodapé, até com doações Pix, meditudestudios.com. Obrigado a todos que assistiram a esta live.